Hoje você vai aprender a como fazer olhos hiperrealistas de uma forma bem rápida e prática. Mas antes de mais nada, já peço que você deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações, beleza? Você já começa a perceber que eu começo ali com lápis de carvão da Conte a Paris, tá certo? E eu vou contornando as partes mais escuras dos olhos. Até aqui nada de dificuldade. Entretanto, é importante você também entender que quando a gente pensa na questão de olhos hiperrealistas, isto já causa uma sensação de medo ou de que isso é muito difícil de realizar. Mas quando você entende o conceito, você entende a base, você passa a dominar de uma forma consistente, tudo se torna mais claro, mais fácil e mais amplo. Lembrando que eu, por exemplo, eu aprendi o hiperrealismo sem precisar de fazer nenhum tipo de aula teórica ou prática. Não precisei de ter um professor do lado e não precisei de ter curso ou nem mesmo faculdade. Então é possível você alcançar níveis extremos de uma forma consistente. Então aqui você já começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, eu não aplico o lápis muitas vezes no contorno dos olhos, até porque aqui é um desenho hiperrealista, então tem detalhes, tem traços que são um pouco diferentes do realismo tradicional. Porém, não pense que passar o lápis no contorno dos olhos é errado. Depende muito, varia muito da técnica que o artista está preferindo utilizar. É importante notar que no preenchimento eu não costumo utilizar o lápis, tá certo? Eu costumo utilizar o pincel porque é mais rápido, tem uma expansão maior e dessa forma economiza o meu tempo. Agora com lápis de carvão da Staedtler com a ponta fina eu começo a fazer ali os cílios. Vou aplicando de leve alguns rascunhos da sobrancelha, já aplicando no sentido. E se você quer aprender ainda mais sobre desenhos hiperrealistas, eu aconselho que você siga-me no Instagram, porque lá eu passo muitas dicas muito valiosas, beleza? Eu já começo ali a colocar alguns traçados dos olhos, algumas marcas com o próprio esfuminho ao invés do lápis. Um dos conceitos para entender melhor a respeito do desenho hiperrealista é você buscar nas entrelinhas os traços que ninguém faz, que ninguém vê, que ninguém percebe. Esse sim faz toda a diferença, como agora nos olhos eu coloquei ali um detalhe logo abaixo de um brilho. E ali eu estou deixando um brilho mais acentuado, que está refletindo o que está à frente dele. E isso faz muita diferença no final das contas. Pois quando você está buscando o hiperrealismo, você está buscando as entrelinhas. A verdadeira diferença de você usar a borracha para fazer brilhos do lápis de carvão branco está na seguinte questão. Quando você usa a borracha para criar efeitos, você está criando brilho, mas quando você utiliza o lápis de carvão branco você está criando luz, causa um efeito mais de luz. Agora mesmo quando eu aplico este lápis aí, o que está acontecendo na percepção é que eu estou criando um efeito de volume, certo? Então isso faz muita diferença. Mas também é importante você entender que depende muito do material que você está utilizando. Neste caso, eu vou criando um tom que difunde e que diferencia muito do papel e causa uma percepção de volume, de relevo.
Eu aplico uma camada de pó de carvão branco para compactar e mesclar mais as tonalidades. Isso é importantíssimo para não haver nenhum tipo de brecha com a folha em si. As brechas sobre as quais eu me refiro são os poros do papel. Esses poros devem estar repletamente preenchidos. Já nesta parte, com o cabelo já todo completo praticamente, aqui temos lições importantes a se entender. Primeiro eu crio uma base a partir do próprio pincel, um pincel mais fino para ter mais precisão. Eu crio ali uma base. Eu agora vou dar um tingimento com lápis da Staedtler 8B, e nesta parte do rosto também, a parte direita, eu percebo que ela é mais escura, então logo esta parte do cabelo que eu estou fazendo, ela vai ter um tingimento, vai ser um preto muito mais escuro do que qualquer outra parte no cabelo que eu já tenha feito. Então nessa parte aí eu realmente escureci um pouco a mais do que no restante de todo o cabelo devido à sombra. Lembra que eu falei das entrelinhas? Lá vai mais uma delas. Por exemplo, enquanto eu vou dando esse escurecimento com esta ponta um pouco a mais fina, eu vou pegando de baixo para cima e vou lançando para fora, que corresponde ao mesmo sentido do cabelo, que não é porque que é preto que você não vai dar um direcionamento para ele, né? Então são as entrelinhas. E eu já vou aproveitando para fazer aquele jogo de sombra. Começo ali a escurecer rapidamente, pegando também sempre no contorno dos cabelos, e vou fazendo todo esse jogo, todo esse degradê também, deixando cada vez mais homogêneo, cada vez mais liso e bem pigmentado. E aqui eu já começo a utilizar um lápis de carvão para mudar um pouco o tom que está sendo mostrado para um tom mais claro, e que por sinal fica bem interessante no final das contas. Parece que não está tendo resultado, mas não é visível tão facilmente por câmera, dependendo também da iluminação. Para escurecer, utilizar o pincel e não o lápis. E vocês se lembram das entrelinhas que eu havia comentado lá no começo, por exemplo, a respeito do utilizar o esfuminho e não lápis, enfim, dentre outras coisas. Mas aqui a grande sacada, que já é uma daquelas entrelinhas que eu comentei lá no começo, é bem no contorno. Eu venho trabalhando bastante nos contornos, deixando eles cada vez mais homogêneo, mais compacto.
de modo que fique bem compacto, pois tudo que você deixa muito linear no desenho, dependendo do que seja, dependendo da parte, dependendo do tipo de desenho, perde o efeito de hiperrealismo. Então, esses efeitos contribuem para que o desenho fique ainda mais real. A ausência completa de linhas de contorno. Se você reparar a lateral do cabelo e comparar com o que está em cima, você vai ver que existe nitidamente uns traços de fios de cabelo, mas que elas não estão lineares. Esta é a borracha da Tombow 2.3, uma borracha de extrema qualidade, uma borracha que não mancha seu trabalho, utilizada para fazer traços refinadíssimos com muita facilidade do apagar, com muito conforto. Então, independente do escurecimento que você tenha dado na referência, um tingimento realmente pesado, ela ainda assim consegue ir contra tudo isso e fazer um traço extremamente preciso e fino. Eu já alterei e esta borracha eu já utilizei ela para fazer fios maiores, fios mais grossos. Ela tem basicamente a mesma qualidade da Tombow, só que a proposta dela não é apagar e sim tirar o excesso, mas ela é tão boa, tem uma qualidade tão surpreendente, bem macia, não mancha, que acaba sendo aí equivalente, conhecido aí como lápis borracha. Muitas pessoas não entendem, não compreendem a real importância ou não sabem utilizar o lápis de carvão branco corretamente, né? E aqui temos uma demonstração nítida e clara, tanto da sua eficiência quanto da sua importância.